A Petrobras anunciou que vai reduzir os preços de venda de gasolina para as distribuidoras em 5,6% a partir de amanhã. O preço da gasolina às distribuidoras vai ser de R$ 2,85 o litro. A atualização corresponde a uma redução aí de 17 centavos por litro do combustível. E a queda de preço deve chegar ao bolso dos consumidores. Notícia boa essa, hein? Considerando aí a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina para a composição da gasolina vendida nos postos, a Petrobras estima uma redução de 12 centavos por litro da gasolina, né, ao consumidor final. E nós preparamos uma arte sobre a composição do preço da gasolina para você entender melhor. Olha só, acompanhe comigo aí o que a gente está falando em relação ao preço, né? R$ 1,06 seria para distribuição e revenda. Esse é o preço que equivale à distribuição e revenda e equivale ali a 16,9% do preço. E aí a gente tem 83 centavos para custos do etanol anidro, corresponde 13,2%. R$ 1,47 imposto estadual, corresponde a 23,4% deste total. Temos também 70 centavos de impostos federais, que dá ali cerca de 11,2% do bolo, né? E R$ 2,21, que é a parcela da Petrobras, que ali a porcentagem chega a 35,2%. E a gente está falando aí, esses valores, né, calculando a um preço médio da gasolina aqui no Brasil de R$ 6,07. Está aí a porcentagem para a gente entender, né, para onde que vai cada tributo, o que corresponde cada valor. Acho que ficou bem claro aí na tela qual é a composição, né, do preço total, do valor final da gasolina. E o preço da gasolina às distribuidoras caiu 22 centavos por litro, mas isso, gente, é desde dezembro de 2022 para cá, né? Considerando, então, o período de 2022 até agora. E considerando a inflação do período, esta redução é de 60 centavos o litro, ou 17,5%. E quem está conosco aqui hoje no Jornal O Tempo News é a repórter de economia do Jornal O Tempo, a Raíssa Pedrosa. Raíssa, ela está lá na nossa redação, né? Raíssa, essa queda aí no preço da gasolina, mesmo que a gente fale aqui, às vezes as pessoas pensam que são poucos centavos, mas pode trazer um alívio danado para o nosso bolso, para o bolso do consumidor, né? Boa noite para você. É isso mesmo, boa noite, Síria. Bom, a expectativa é que realmente fique mais barato, né? Essa queda de 17 centavos para pode ser repassada ou não pelos postos. E o que acontece, né? A expectativa é que realmente caia, porque tem o fator concorrência. Então, um posto vai abaixar o preço para poder aproveitar, fala, vou estar com preço mais barato, vou atrair mais clientes, e aí a concorrência acaba ali pressionando, né, e acaba sendo pressionada e também baixando os preços. Essa é a estimativa. Você falou aí até a estimativa da Petrobras de ter uma queda. Parece considerando desce 30 litros, 35 litros, 40 litros, depende, né, do tamanho do tanque aí do carro, dá um alívio bem bom. A gente tem, assim, uma queda que já vem acontecendo há algum tempo. Umas semanas, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente já tem visto alguns postos vendendo gasolina abaixo de R$6. O mercado mineiro, por exemplo, encontrou um posto vendendo a R$ 5,59 a gasolina. O local com preço mais alto foi R$ 6,79. Né? E aí, a explicação, né, de entidades do setor é que esse preço já estava um pouco mais baixo por uma questão de concorrência mesmo. Quem passa ali pela Tereza Cristina, perto da Via Expressa, na região do Padre Eustáquio, já deve ter percebido que os postos ali têm uma concorrência bem, bem forte e os preços ali já estavam mais baixos, mas aí não tinha nenhuma relação com a questão da Petrobras. Agora, a expectativa é que
haja essa redução em outros postos e que a gasolina fique ali um pouco mais baixo de R$ 6. Você disse, né? A média nacional está em 6,7, né? Então a gente tem muitos postos aí ainda vendendo a 6,9, 6,19. Então espera-se aí que fique um pouco abaixo desses R$ 6, o que vai dar um alívio bem bom, né? É com você. Pois é, Raíssa, tomara, né? A gente espera, então, que realmente a gente possa sentir isso no bolso, né? Porque, veja só, a estimativa é que seja de 12 centavos aí para o consumidor final, mas pensando bem aqui, se você vai abastecer ali, né, o tanque do carro 50 litros, você vai ter uma economia aí de mais de R$ 5. Isso é muito dinheiro, né, Raíssa? Exatamente. Essa é a questão, que a gente abastece, dependendo do carro, se ele consome mais ou menos gasolina, dependendo do tanto que você anda, você abastece ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, aí vai depender, né, de quanto que a pessoa gasta, principalmente Uber, com muito mais frequência, que vão perceber essa queda bem mais forte no bolso. Tá certo, Raíssa, muito obrigada pela sua participação, boa noite e até uma próxima. Olha só, e outra notícia para o consumidor, agora a gente vai falar do preço do botijão de gás, faz uma diferença danada no orçamento, né, gente? É que o governo federal retomará os pagamentos de parcelas do Auxílio Gás agora em junho, viu? O benefício, gente, atende 5.400.000 famílias inscritas no Cadastro Único, que é o CAD único do governo, né? E o objetivo é diminuir o impacto, né, do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias brasileiras, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante evento na semana passada. Quanto é que chega o botijão de gás aqui no estado do Mato Grosso? Olha, só uma pessoa, fala aí para me ouvir. 130? 120? Então veja. Olha, aqui, governador, estão dizendo que um botijão de gás chega na casa das pessoas a R$ 120. Uns gritaram 130. Pois bem, deixa eu lhe contar uma coisa. Você sabe quanto sai o botijão de gás GLP da Petrobras? O botijão de gás é vendido pela Petrobras para as empresas a R$ 37. Não tem explicação ele chegar para o povo a 120, a 130, a 140 reais. Alguém está ganhando muito dinheiro. Eu, no meu primeiro mandato, comprei uma empresa que era Liquigás para que a gente pudesse regular o preço. A primeira coisa que eles fizeram foi vender a Liquigás. Hoje nós temos 4 empresas distribuidoras de gás que controlam 90% da distribuição de gás nesse país. E temos 10% pequena. E nós resolvemos tomar uma decisão. Nós vamos fazer com que o gás chegue bem mais barato para todas as famílias que estão no CAD único. Bom, e lembrando que os depósitos, né, referentes aí ao Vale Gás, são feitos em conta digital ou bancária, né? Caso a família não tenha aí uma dessas opções, vai ser aberta uma poupança social digital. A validade da parcela do benefício do programa Auxílio Gás é de 120 dias e esse período é contado aí da data em que foi disponibilizado o benefício, né? Então, agora a gente está falando de descontos aí para o consumidor. Começamos falando da questão do combustível, da gasolina, e depois passamos para a questão do Vale Gás, né? Bom, então, sobre esse assunto, né, eu vou conversar agora com a professora de Economia do IBMEC Rio de Janeiro, a Flávia Moraes. Flávia, bem-vinda aqui ao Tempo News. Boa noite para você. Boa noite. Flávia, a gente estava falando antes, né, da gente começar a destacar essa questão do Vale Gás, da redução do preço do combustível, né, que foi anunciada a redução hoje. Como que essa redução pode impactar aí o custo de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, refletir no mercado? Então, obviamente, uma redução
ali do preço, né, do gás dessa forma, dando um vale gás, as pessoas pagando menos por isso, assim como a redução da gasolina, isso podemos entender de uma forma mais imediata como um ganho para o consumidor, porque ele está pagando menos. Isso é mais dinheiro no bolso no final do dia. Mas a gente tem que pensar de uma forma mais ampla da situação fiscal do Brasil, porque parece, a sensação é que o governo faz tudo possível e imaginável, uma ginástica danada, para não fazer a única coisa que realmente seria importante, que era cortar os gastos do governo. Quer dizer, a gente bate recorde de arrecadação, né, por falta de dinheiro. Nós somos um dos países com a maior carga tributária do mundo. Juros também batendo recorde, um dos maiores juros do mundo. E não basta, a conta não fecha, e aí o governo vem com o IOF para tentar arrecadar mais. Por quê? Por que está desesperado para arrecadar mais? Para fechar a conta. E aí, para não sobrecarregar demais, vem com essas medidas que são, de certa forma, prejudiciais nesse equilíbrio fiscal. No caso da gasolina, a gente já tinha uma defasagem em relação ao preço internacional, e agora essa defasagem está chegando a 10%. E existem expectativas, por razões internacionais, do preço internacional aumentar. Então, essa defasagem aumenta mais. Quem paga essa diferença acaba sendo o governo, para favorecer as famílias. Mas é preciso muita cautela. Pois é, o consumidor está feliz da vida e na expectativa, né, de abastecer amanhã e já encontrar aí esse valor mais baixo nas bombas. Agora, em relação a essa questão do preço do combustível, o que a gente pode esperar para os próximos meses? Há aí uma expectativa, uma possibilidade de mais queda ou não? Olha, eu sinceramente acho difícil cair ainda mais, até porque o mercado internacional está indicando que, por conta da OPEP, né, da Organização de Países Exportadores de Petróleo, eles estão indicando, os mercados futuros já estão precificando uma alta aí, em breve, do preço da gasolina internacional. Então, aumentar ainda mais essa defasagem do preço aqui dentro em relação ao preço lá fora, acho difícil. Mas... Professora, a senhora falava mais cedo realmente sobre esses anúncios que são feitos de medidas que podem, de fato, né, ter um resultado assim, a curto prazo, mas que faltam medidas de longo prazo. A senhora citou, inclusive, essa questão do IOF, e mais cedo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aqui em Brasília que, diante de toda a polêmica, né, ele acreditava que era possível não deixar de lado mudanças estruturantes, reformas estruturantes, medidas que de fato vão trazer algum alívio para as contas do governo a longo prazo. A senhora acredita que seja esse o caminho mesmo? Esses anúncios de redução e de outros programas que trazem aí benefícios para a população, eles vêm e vão, né? Mas que o caminho seria de fato, portanto, essas reformas mais estruturantes para garantir de fato receita e evitar, inclusive, que a equipe econômica fique eternamente nessa queda de braço com o Congresso, por exemplo, né? Olha, tenho pouco a acrescentar ao que você falou. Eu acho que é bem por aí. Eu entendo que esse equilíbrio ele não pode ser perdido. Existem contas assim que os economistas fazem, os analistas, bem dramáticas do governo em pouco tempo está assim insustentável, essa conta não está fechando. Então, é claro que a gente... É desagradável falar assim, poxa, como é que uma pessoa, essa professora não tem alma? Como é que alguém vai falar alguma coisa contra um vale gás, baixar o gás, baixar a gasolina está mais barata. Não é isso não, assim como uma mãe não é desalmada quando fala para a filha, que queria dar a festa dos sonhos, mas ela olha para o orçamento e fala, olha só, a festa seria linda, eu gostaria muito de te dar esse presente, mas a nossa conta
não fecha. Se eu te der esse presentão, como é que vai ser no mês seguinte? Como é que a gente vai pagar essa conta? Então, essa analogia que às vezes as pessoas acham que o governo é muito diferente da gente, é lógico, é um tamanho muito maior, mas a lógica não é muito diferente da necessidade de caber no orçamento, das coisas fecharem. E aí, quando a gente fala do gasto, é porque a arrecadação não é pouca. A gente falou agora, de 1º a 29 de maio, nós brasileiros trabalhamos até o momento só para pagar imposto. É como se efetivamente, na prática, a gente ainda não tivesse tido assim, lucro na vida. Porque é uma carga tão grande de imposto que é sufocante e vai tornando a coisa inviável. O aumento do IOF, ele vai ali no crédito, ele equivale a um aumento de taxa de juros. Inclusive, espera-se que o Galípolo não aumente mais a taxa de juros como era a tendência, porque se diante do IOF ainda aumentar os juros, é tipo, quebramos, né? Então, e a saída, não as paliativas, tem muitas saídas paliativas aí para ajustar. A única saída única e definitiva, realmente, é através de uma reforma administrativa, porque os gastos que a gente tem, né, o judiciário particularmente, assim, chama atenção quando a gente compara com outros países do mundo, são sufocantes. A gente está sufocado. Bom, professora, tem até uma telespectadora que está assistindo a nossa live, ela está dizendo o seguinte: o programa alivia a pressão no orçamento familiar, mas também gera custos para o governo e pode sim ter um efeito multiplicador na economia. É isso, né? É isso. Agora, outra pergunta aqui, o Kleber Andrade, ele está querendo saber o seguinte: como explicar a redução no preço só da gasolina, já que a Petrobras não anunciou reduções aí no preço do diesel e de outros combustíveis? Eu entendo porque ele já tinha feito antes, né, uma redução do diesel. E a gasolina, ela tem esse impacto aí maior, eu acho que no consumidor final, e eu acho que isso agrada mais, não sei. Do ponto de vista econômico, financeiro, como eu falei, é difícil de encontrar justificativas econômico-financeiras, porque a gente já tinha uma defasagem em relação ao preço internacional, essa defasagem agora aumentou, está chegando em 10%, e isso, mais uma vez, está aumentando aquele buraco. Aí, para fechar o buraco, aumenta o IOF, e não sei o quê. Isso a gente não consegue fechar essa conta sem fazer esses ajustes estruturais nos nossos gastos. Professora, queria voltar num ponto da fala da senhora que eu achei muito interessante, que foi em relação, por exemplo, à reforma administrativa, né? Eu já estou aqui em Brasília cobrindo esse universo da política há alguns anos, e esse assunto sempre vem à tona e ele acaba morrendo, entre aspas, de alguma forma, ele não tem prosseguimento no Congresso, e a gente sabe que sim, a partir de uma reforma administrativa que a gente vai poder, inclusive, ter soluções e apresentar ali soluções para um controle de gastos. A senhora acredita, né, que diante de toda essa questão gerada, inclusive pelo aumento do IOF, toda a repercussão que veio disso, a gente pode ter um Congresso nesse momento mais propenso a discutir esse assunto, ou de fato, né, tendo em vista a situação econômica, como a senhora colocou também, mas como não é muito popular, né, não atrai muito voto mexer em certos temas ligados à reforma administrativa, é algo que a gente tende a ver que vai perder força mais uma vez? Olha, eu gosto muito de ser honesta, assim, né? Aqui a gente já entrou mais no âmbito de política do que de economia. Eu posso dizer que, do ponto de vista econômico, quais são as coisas necessárias para a economia não colapsar. Agora, do ponto de vista político, o apetite do governo diante dessas críticas de mudar de atitude, falar assim, precisamos cortar, vamos fazer finalmente a reforma. Isso daí eu já não me sinto assim
com autoridade para falar disso, porque a sensação que dá é que sempre passa para frente, existe uma tentativa de deixar para o próximo governo, né? Uma coisa assim, né? Sejamos honestos, ano que vem já temos eleição e vai fazer esse ajuste no ano da eleição? Então, eu não sei, eu tenho dúvidas, mas aí entra numa seara política da qual o que eu posso fazer? Eu só torço, mas são os caras que estão com a caneta na mão. Esse é o nosso paradoxo. São os caras que estão com a caneta na mão que têm o poder de reduzir seus próprios gastos. Entendeu? O executivo só quer aumentar, só quer crescer, quer se expandir, ninguém quer reduzir gasto. Né? Eu não sei o que dizer. Eu estou só aqui torcendo muito para que isso aconteça da melhor forma possível. O que eu quero dizer da melhor forma possível? Sem uma quebradeira generalizada, como muitos analistas preveem, que do ano que vem não passa, vai quebrar, o Estado quebra.